Isaac Newton, que traz a lei da gravidade universal e as suas três famosas leis, as leis de Isaac Newton. A primeira, que diz que é o princípio da inércia, que o corpo tende a permanecer no seu estado original. Se ele está em movimento, tende a permanecer em movimento. Se ele está em repouso, tende a permanecer em repouso até que uma força externa ao conjunto faça ele colocá-lo em movimento. Se a soma das forças que agem no sistema for igual a zero, o corpo ou o sistema manterá seu estado de movimento. Estando em repouso, manterá-se em repouso. E estando em movimento, manterá-se com velocidade constante, caracterizando assim um movimento retilíneo uniforme. Que é a lei da dinâmica, fundamental da dinâmica, diz que toda força aplicada no corpo é igual à sua massa multiplicada por sua aceleração. E é medida em Newton ou quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Ou seja, uma força de 1 Newton é capaz de movimentar um corpo de 1 quilo a uma velocidade de 1 metro por segundo ao quadrado, isso se não tiver atrito. E também a terceira lei, que é a lei da ação e reação, que diz que todos os corpos eles estão se atraindo entre si. E quando um corpo faz uma força no outro, o outro também faz nele. Ou seja, as forças têm a mesma intensidade, têm a mesma direção, só que tem sentidos contrários. E o que faz um corpo andar em relação ao outro, vamos supor, eu empurrar essa outra mão, é o atrito que eu estou pegando, o atrito que um corpo tem, que é maior que o outro, que faz ele pegar, faz o outro movimentar o outro. Não há como falar de gravidade e não falar de Isaac Newton. O cientista inglês estava certo quando idealizou o termo de gravidade, partindo de experimentos e observações, e provando que existe de fato uma força que não somente atrai os corpos à superfície da Terra, como é a maior influência no movimento dos átomos no universo. Porém, em suas conclusões sobre a gravidade, Newton ignorou algumas questões e deteu-se apenas na errônea conclusão de que a gravidade é apenas uma força exercida sobre os corpos com massa. Einstein, porém, dedicou atenção especial a essa questão ignorada por Newton. Einstein concluiu que espaço e tempo estão intimamente relacionados e, portanto, a força gravitacional deveria ser estudada em 4 dimensões, as 3 do espaço e a do tempo, estudando também os fenômenos em relação a referenciais inerciais. A partir da ideia do espaço-tempo, Einstein utilizou o conceito do campo gravitacional. Quer dizer, em uma região que, caso o corpo seja colocado à prova, ele estará sob a influência da gravidade, fazendo pressão no espaço em que ocupa e formando depressões no tecido do universo. Concluiu assim que a gravidade não é uma força, mas sim a depressão do espaço-tempo que puxa os corpos para dentro dele. Um corpo tão maciço quanto o Sol cava um buraco no espaço-tempo. E este buraco devia teoricamente desviar a luz, como no golfe onde o buraco desvia a bola. Mas era apenas uma teoria. Esta teoria foi verificada observando-se o céu dia 29 de maio de 1919. Neste dia havia um eclipse total do Sol e a estrela Taurus Beta estava quase no eixo que o Sol, mas é claro, infinitamente mais longe. Ela estava sendo esperada aqui, perto do Sol, mas apareceu lá, deslocada do Sol. Na verdade, a luz que chega a nós da estrela passa perto do Sol e a massa do Sol faz desviar a luz de sua linha reta em linha curva. Vemos a estrela à direita, na extremidade da linha reta, enquanto na realidade ela está à esquerda, mais perto do Sol. A enorme massa do Sol desvia efetivamente a luz. Vemos a estrela à direita. Na verdade, ela está à esquerda. Por esta observação, vimos que a famosa teoria da relatividade geral era verdadeira. A teoria da relatividade também prova a existência de buracos negros no espaço-tempo. Estes são corpos celestes de massa tão elevada que deformariam o tecido do universo
de tal forma que nem sua luz se propagaria devido à sua infinita profundidade. Devido aos buracos negros observados no final de 2015, que os cientistas da LIGO captaram ondas gravitacionais que foram previstas a Einstein há mais de 100 anos atrás, que comprovaram as teorias do físico alemão. O que os pesquisadores desse projeto, fundado em 1992 por Kip Thorne e Ronald Graves, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, e por Rainer Weiss, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, encontraram essencialmente foram distorções no tempo e no espaço causados por um par de objetos com massas enormes interagindo entre si. Objetos esses que acreditam ser buracos negros. A colisão entre os buracos negros registrada foi detectada em 14 de setembro de 2015. Apontou-se que cada um dos objetos pesava cerca de 30 vezes a massa do Sol e o fenômeno ocorreu há 1,3 bilhão de anos-luz. Quando um astro de grande porte oscila, sua gravidade cria ondas no espaço-tempo, da mesma forma que um navio cria ondas enquanto chacoalha na água. Estando prestes a colidirem, os buracos negros formaram órbitas um ao redor do outro, causando distorções no espaço-tempo, que foram captadas em formas de ondas gravitacionais minúsculas, com milionésimos de milímetros. Os gravitacionais se propagaram à velocidade da luz, mas não foram fáceis de ser detectados. Para entender a precisão do experimento, os interferômetros são formados por conjunto de espelho, composto mais estável da natureza, que conseguem refletir lasers a longa distância. Então, quando as ondas gravitacionais passaram pelo espelho do LIGO, as minúsculas vibrações fizeram a imagem do laser se deformar, provando o acontecimento.